quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje nós vamos continuar falando sobre os efeitos do calor. Antes de tudo, eu quero comentar com vocês que nós temos 3 estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. Os materiais são bem diferentes, já que eles são formados por substâncias diferentes, e eles podem ser encontrados nesses 3 estados. Os sólidos, por exemplo, apresentam a forma e o volume bem definidos, como esses tijolos que você vê aí de argila ou esses pedaços de madeira. Então, independentemente de onde nós os colocamos, eles mantêm a mesma forma e o mesmo volume. Já os líquidos têm o volume definido, mas não a forma. Olha só essa figura que você tem aqui. Nós temos o mesmo líquido, que é um suco, mas ele está em copos de formatos bem diferentes e, portanto, a forma dele muda. Quanto aos gases, eles não apresentam nem forma e nem volume definidos, podendo se espalhar por todas as direções. As bolas aqui que você vê na figura estão cheias de ar, mas se nós as furarmos, o ar vai escapar para o ambiente, certo? Os estados físicos dos materiais podem ser alterados ao receberem ou perderem energia na forma de calor. Por exemplo, o chocolate derrete ao receber o calor transferido em uma panela quente, e o sorvete derrete ao receber o calor do ambiente em um dia de verão. O aumento da temperatura faz com que esses alimentos passem do estado sólido para o estado líquido, ok? Se forem mantidos em um ambiente com temperaturas baixas, como dentro de uma geladeira, o chocolate e o sorvete perderão calor para o ambiente. Nesse caso, se estiverem derretidos, eles passarão ao estado líquido para o sólido novamente. Do estado líquido para o sólido novamente. Tudo bem? Os materiais e substâncias que os compõem derretem ou se solidificam a partir das condições de determinadas temperaturas. Então, a água, por exemplo, começa a derreter em temperaturas acima de 0 grau. E, ao se solidificar, ela forma o gelo, em temperaturas abaixo de 0 grau. Já o ferro torna-se líquido somente a partir de 1500 graus Celsius. Ok? Então, substâncias diferentes reagem a temperaturas de formas diferentes. Você sabia, por exemplo, que o calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o líquido? Ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura derrete e se solta com mais facilidade. Depois disso, detergente é o suficiente para eliminá-la da louça. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar de estado físico. Por exemplo, ao receber calor, o material pode se dilatar, aumentando de tamanho. Na cozinha, quando é preciso abrir um frasco de vidro com tampa de metal, muitas pessoas costumam aquecer a tampa para que ela se dilate. Então, com um tamanho maior, essa tampa vai se soltar mais facilmente quando você tentar abri-la. Mas, se a tampa de metal for resfriada, será mais difícil de abrir o frasco, porque com o frio, essa tampa de metal se contrai, e isso faz com que ela diminua de tamanho e fique mais apertada. Por isso que às vezes é tão difícil abrir determinados potes. Aqui você tem um exemplo, então, do uso da água quente para abrir um frasco de vidro com tampa de metal, realizado por adultos, é claro, e isso mostra que a água se comporta de maneira diferente. Ela dilata e ocupa mais espaço quando está próxima do ponto de congelamento, mas ela ajuda, por exemplo, o metal a se dilatar e a gente abrir o pote mais facilmente. Aqui você tem uma garrafa de vidro contendo água que foi esquecida no congelador. Por que será que a gente fala que essas garrafas de vidro no congelador explodem? É porque a água, quando congelada, ela aumenta de volume. Ela ocupa mais espaço do que a água líquida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo de exercícios.
Até lá! Olá novamente, quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje nós vamos continuar falando dos efeitos do calor com uma experiência. Você está no seu livro, na página 12, onde diz Eu, cientista. E olha só, nós vamos precisar de 2 copos transparentes, água, creme de leite e uma colher pequena. Como que nós vamos produzir essa experiência? Bom, nós vamos encher um dos copos com água e colocá-lo na geladeira por pelo menos meia hora. Após esse período, nós vamos tirar esse copo da geladeira, pegar o outro copo e, com a ajuda de um adulto, enchê-lo com água morna, mais quentinha. Cuidado para a água não ficar muito quente, tá? Você vai colocar uma colher de creme de leite em cada copo, mas atenção, não mexa, ok? Então, coloque uma colher com a mesma quantidade de creme de leite no copo com água gelada e no copo com a água morna. O que aconteceu com o creme de leite em cada copo e por quê? Eu espero que você tenha tempo de fazer essa experiência em casa. Mas esses são os resultados que eu espero que você consiga alcançar. O copo com água fria vai acontecer o seguinte: essa porção de creme de leite que nós colocamos fica inteira, ela não se dispersa, ela vai ficar intacta. Já no copo com água morna, ela vai se espalhar, ela vai se dividir em porções menores, já que o creme de leite apresenta bastante gordura e o calor da água morna faz com que essa gordura se espalhe, ok? Então, essa vai ser a diferença, enquanto na água gelada, essa porção de creme de leite não acontece nada praticamente, no copo de água morna, ela vai se dissolver. Você lembra que nós falávamos que ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura se desfazia e era mais fácil de lavar determinados pratos com gordura, por exemplo? É mais ou menos esse princípio que nós temos aqui. O calor faz com que a gordura comece a se dissipar pelo copo. Tudo bem? Eu espero que você tenha tempo de fazer essa experiência em casa. Outros exercícios que nós temos no nosso livro de atividades são os seguintes. O número 7 diz: enquanto caminhava pela rua, Mel observou que algumas partes da calçada estavam levantadas e quebradas. Depois, seu pai lhe disse que isso é resultado da dilatação. Como será que isso pode ter acontecido? Você consegue me explicar? E ainda, no número 8 do nosso livro de atividades, lá no capítulo 5. Luciana esqueceu uma garrafa de vidro com água no congelador. Sabendo que a água pode ser encontrada na natureza, nos estados sólido, líquido e gasoso, observe a imagem e assinale a alternativa que explica o porquê dessa garrafa ter quebrado ou explodido. Será que a água congelada diminui de volume? Será que ao congelar a água não se dilata? Ou será que ao congelar a água ocupa mais espaço? Vamos lá? Bom, como que nós podemos explicar esse efeito na calçada quando algumas partes se levantam e quebram? Bom, a dilatação aconteceu provavelmente porque essas partes da calçada se levantaram e quebraram por efeito do calor. Então, elas acabam expandindo, aumentando de tamanho e saindo ali, né, daquela forma pré-concebida, portanto, levantando e se quebrando. Tudo bem? Já enquanto a Luciana e a sua garrafa de vidro, nós sabemos que ao congelar, a água ocupa mais espaço. A água como sólido ocupa mais espaço, mais volume e, portanto, colocar garrafas de vidro no congelador não é nada indicado. Tudo bem? Até o próximo vídeo.